A soberana graça de Deus nos deu esta oportunidade para juntos, nestes momentos de meditação que teremos a respeito da Bíblia, possamos estudar um dos mais significantes e relevantes assuntos, pois se trata daquilo que forma a base da nossa fé, que é a doutrina. Doutrina é confundida por muitos como, por exemplo, usos e costumes. Não, eu quero falar sobre aquilo aonde estamos fundamentando nossa fé. E é algo tão tremendo que eu gostaria de, por parte dentro deste programa, tratar com você e, para tanto, preciso da ajuda do Espírito Santo para que você possa compreender o que nós vamos falar. Não há um homem, não há um doutor, um filósofo, uma pessoa, por mais bem intencionada que seja, jamais será capaz de transmitir a você o que realmente é a deidade de Jesus Cristo. Hoje, dentro destes minutos, nós iremos estudar um assunto sobre uma doutrina que está entranhada no seio do cristianismo. Vamos ver sua procedência, como ela ganhou espaço através do tempo e como ela chegou a estar dentro da estrutura do cristianismo. Em São Mateus capítulo 11, verso 27, Jesus atesta: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Quero falar sobre a doutrina da Trindade. Eu quero tomar aqui com você uma escritura no capítulo único do livro de Judas, o versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Quero perguntar a você que está me assistindo agora dentro desta meditação, se nós podemos fundamentar a nossa fé em alguma coisa que não é escriturístico. Eu penso que fora da Bíblia Sagrada, tudo é areia movediça. E eu penso também que se nós não pudermos chegarmos a uma conclusão de que esta expressão Trindade não se encontra na Bíblia, é interessante lembrar a você que nem Trindade, nem Deus Trino, nem Trino Deus, nenhuma destas escrituras, nenhuma destas palavras estão nas páginas da Bíblia. A pergunta vem a seguir: então por que crermos em alguma coisa que não está na Bíblia Sagrada? Eu gostaria de convidar você para ler o dicionário da língua portuguesa. Aurélio diz que Trindade é uma divindade tríplice das religiões pagãs. Se não é cristã, se é pagã, se não se encontra na Bíblia, deveria você, ou eu, ou o mundo chamado evangélico, chamado cristão, acreditar, dar crédito a tal doutrina? Isto é o que eu gostaria de fundamentar
enquanto nós estaremos aprofundando esse assunto dentro da nossa programação de hoje de Fé Perfeita. Eu quero tomar com você, por exemplo, que nós não podemos, se não podemos dar crédito nisto que não está na Bíblia, nós vamos procurar nesta meditação onde e quando e como começou o ensinamento desta doutrina. Talvez você já tenha estudado e já tenha lido sobre o que eu irei comentar com você nestes minutos de meditação. Por exemplo, você já leu sobre a fundação de Roma, do Império Romano, como aquilo nasceu? A história conta que dois irmãos, um chamado Rômulo e o outro Remo, foram os fundadores de Roma. E que no dia da sua fundação, Rômulo matou Remo para que pudesse ser senhor e dominador daquela cidade e daquele povo. Então isto começa com assassinato. A história conta, estou fazendo uso da história secular para depois nós entrarmos na Bíblia Sagrada. A história conta que num dia de tempestade, ele desaparece misteriosamente e então é levado para o panteão dos deuses e recebe um outro nome e passa a se chamar Quirino. E os fundadores de Roma, aqueles que viveram o momento desta mitologia, dizem que ali se estabeleceu a primeira trindade criada por Roma. E ela foi composta por três personagens: Júpiter, que é conhecido como o pai dos deuses, Marte e este que foi seu fundador, Quirino. Ali foi fundamentada, criada a primeira trindade romana, que é pagã. Eu devo lembrar que Jesus Cristo faz menção em São João capítulo 4, no verso 22, que a salvação vem dos judeus e não dos romanos. Bom, então nós vamos ver que foi criada a primeira doutrina da Trindade, a primeira Trindade composta por Juno, Júpiter, Marte e Quirino. E que passaram-se muitos anos até que isto foi mudado no período de Roma República e deram então outros personagens para compor uma nova trindade, que é uma trindade etrusca, composta agora por Júpiter, Juno e Minerva, substituindo então Marte e Quirino. Estes dois foram abandonados e agora esta nova trindade veste uma nova roupagem. Isto durou por muitos séculos, porque a primeira foi no ano 753 a.C. E por muitos séculos, então, durou a segunda trindade, criada por Roma. Passaram-se alguns anos, nós encontramos na história o nascimento de Jesus Cristo, seu ministério, sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição.
E quando o Senhor Jesus estava na terra, você se lembra, e eu também, que Roma estava dominando o mundo naqueles dias. E nós encontramos que não somente dominou, mas no ano 71, o general Tito queimou o templo e destruiu Jerusalém, e os judeus foram espalhados por todas as terras, e aconteceu aquela grande diáspora que espalhou-os por todas as nações. No ano 310 ao ano 313, nós encontramos na história secular um imperador por nome Diocleciano, o pior dos imperadores romanos, que mais perseguiu e matou os cristãos. Mas no ano 313, Diocleciano foi substituído pelo imperador Constantino, que assinou o famoso Edito de Milão, anulando assim a perseguição aos cristãos e dando liberdade para a expressão religiosa. Isto parecia ser uma bênção para todas as nações, porque o imperador concedeu anistia e liberdade para a expressão da religião. Não passou muito, até que surgiu uma discórdia entre dois bispos, e eles estavam discutindo sobre a deidade de Jesus Cristo. Eu estou me referindo a Ário e a Atanásio, dois bispos que tinham ideias diferentes. Ário afirmava que Jesus não era eterno, não era coigual ao Pai, e que ele era foi criado antes de Deus criar o tempo. E então isto fazia de Jesus um personagem que não era Deus, era divino, mas não era Deus, era um Deus menor. E se você observar, esta é a doutrina que nós temos nas chamadas testemunhas de Jeová. É o segmento do pensamento diário. Aqui está o arianismo nas testemunhas de Jeová. Por outro lado, nós tínhamos Atanásio, que fazia a afirmação que Jesus era da mesma essência do Pai. Era eterno, era coigual, e então você tem também um grande desastre, porque aqui vai se fundamentar a doutrina da suposta Santíssima Trindade. Você não pode ter um filho eterno. Pense que esta expressão ela é completamente absurda. Jesus não pode ser um filho eterno, porque a palavra eterno, amigo, quer dizer aquele que não teve princípio e nem tem fim. E você vai ver que isto não é assim nas Escrituras, porque Jesus, nós vamos encontrar que este corpo chamado Jesus, ele teve um princípio. Então ele é filho, ele pode ser unigênito, ele pode ser primogênito, mas filho eterno, isto é falta de raciocínio e de bom senso. Isto é grosseiro. Mas então isto se instaurou em Nicéia no princípio do verão daquele ano de 325, e houve uma discussão erudita entre 318 bispos que se reuniram em Nicéia sob o patrocínio daquele imperador chamado Constantino, e ele se tornou então
o primeiro imperador a patrocinar e subjugar desde então a igreja ao Estado. Constantino, ele foi o mediador desta discussão entre estes bispos, mas eu gostaria de lembrá-lo que Constantino era pagão. Ele era romano e ele tinha uma fé em uma trindade. Esta trindade agora estava composta de Júpiter, Juno e Minerva. Mas Constantino dá ares de cristão. Todos os estudantes da história da Bíblia sabem que a conversão de Constantino é uma pseudo-conversão. Na verdade, ele nunca se converteu. Mas agora, dizendo-se adepto do cristianismo, ele não poderia mais carregar na sua bagagem os velhos deuses da mitologia ou da sua crença, pois eram pagãos. Constantino, habilmente, vendo esta controvérsia existente entre Ário e Atanásio, fez uma proposta inteligente. Vamos oficializar aqui o pensamento de Atanásio para fixarmos uma doutrina com 3 personalidades na divindade, porque era do conhecimento de todos que Deus houvera se manifestado no período do Novo Testamento em 3 formas distintas: Pai, Filho, Espírito Santo. Então o que eles fizeram? Substituíram novamente estes antigos deuses de Roma pagã para agora novos deuses com os títulos do cristianismo: Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade, que era de Júpiter, Juno e Minerva, tiraram Júpiter, que é o pai dos deuses, e colocaram o pai. Tiraram Juno e colocaram o filho, e tiraram Minerva e colocaram o Espírito Santo. Sabe o que fizeram? Deram roupas a uma velha doutrina pagã. Então, mascararam esta doutrina como sendo uma doutrina cristã. Mas se você for sincero, você sabe que paganismo não é de Deus. Então, Constantino, agora adepto do cristianismo, incentivou que a igreja divulgasse esta nova forma de crer, coisa que você nunca viu os apóstolos falarem, você nunca viu nas escrituras ser mencionada esta palavra trindade. Mas a igreja, que agora devia favores ao imperador e que tinha o imperador como seu converso, foi usada para, através do mundo, disseminar este engano do romanismo que entrou agora para o cristianismo. Meu caro amigo telespectador, você que está meditando comigo nestes fatos que tomaram lugar na história no 4º século, você vai ver que foi então um passo a mais e aconteceu o conhecido Concílio de Constantinopla. Foi em 381 e o imperador era o imperador Teodósio X. E Teodósio X, naquele concílio em Constantinopla, chama todos os seus súditos e diz: é a primeira vez que nós vamos encontrar
na história sendo propagada o nome de uma igreja chamada católica. Teodósio assina um edito dizendo: seja chamado cristão católico todo aquele que professar a crença nas três pessoas da Trindade, e seja considerado herético todos quantos não crerem nesta doutrina, sejam eles punidos com penalidades duríssimas, sejam seus bens confiscados e sejam punidos conforme Deus nos iluminar para que nós possamos puni-los. Esta foi a desculpa e esta foi a maneira que isto foi usado. Amigo, você pode crer e você pode tomar os relatos da história secular e você encontrará que na martirologia de Roma está registrada a morte de 68 milhões de pessoas. Isto é o que os próprios romanos na martirologia registra, 68 milhões de pessoas que morreram por não aceitarem esta doutrina. Morreram, tiveram seus bens confiscados, mas nunca puderam crer nesta farsa de que Deus são três personalidades distintas. Isto eu estou mostrando para os senhores na história. Daqui um pouquinho nós vamos estudar na Bíblia o que é a doutrina da Trindade e o que é realmente Deus. Vamos ter então uma explicação sobre a divindade. Mas aqui quero ir um pouquinho mais adiante com os senhores. A doutrina da Trindade, aparentemente, ela pode sustentar um pensamento de verdade quando ela não é aprofundada pelas Escrituras. Deixa-me ser um pouco contundente aqui. A doutrina da Trindade faz a Bíblia chocar, de Gênesis a Apocalipse. E fazendo isto, eu atesto que ela não pode ser de Deus. Ela é, como estou mostrando, um paganismo. Você pergunta: pastor, mas então, se ela é romana, se a igreja foi usada para disseminar esta doutrina, como foi que ela veio parar dentro das igrejas evangélicas que atestam que saíram do catolicismo e que do catolicismo não tem mais nada? Será isto verdade? Será que a igreja realmente não tem nada do catolicismo? Então eu quero chamar você um pouquinho para a história. Em primeiro lugar, nós vamos estudar que todo movimento protestante dos nossos dias existentes hoje tiveram suas bases na Reforma no ano 1516, quando aquele monge chamado Martinho Lutero, na Alemanha, se levantou tentando fazer uma reforma dentro do catolicismo, porque na época o Papa Leão X estava vendendo indulgências e Martinho Lutero estava revoltado com as indulgências. A igreja sempre usou estes meios, porta larga para quem tem dinheiro, até hoje é muito mais fácil, e penitências e dificuldades para aqueles que não possuem dinheiro, porque, na verdade, o Deus de muitos é apenas o dinheiro. Martinho Lutero estava revoltado por ver
que na verdade não existia, pois ele havia conferido e lido a Bíblia Sagrada, que salvação não se alcança por dinheiro e sim por fé. Ele se levantou contra, ele esteve contra a hóstia, sendo o corpo de Cristo. Ele se levantou contra a igreja nos seus abusos da vida promíscua, suja dos papas, tantos adultérios, tantas fornicações, e ele estava contra aquilo. Mas Lutero não pensou jamais que ele seria excomungado pela igreja, e ele jamais imaginou que ele fosse criar um cisma na igreja e então trazer uma outra facção do cristianismo que foi apelidada de protestantismo. Mas eu devo lembrar aos senhores que Martim Lutero não estava querendo fundar uma nova facção no cristianismo, ele estava apenas tentando tirar alguns exageros da igreja, o que não foi aceito. Então, o que era Lutero? Um católico. E o que ele cria? Nos ensinamentos da Igreja Católica. E como é que ele cria em Deus? Como três pessoas distintas em uma suposta trindade. E o que isso tem a ver conosco? Então você tem dos luteranos todo o segmento da reforma protestante. Você vai ter logo em seguida Lutero fazendo um acordo com o rei Henrique VIII da Inglaterra para obter poder político. Você vai ver o anglicanismo, você vai ver o presbiterianismo, que tem como fundador Calvino. Eu estou aqui com um livro, Cristianismo através dos séculos, você pode ver, Cristianismo através dos séculos, e aqui na página 254 deste livro, nós temos os mesmos absurdos praticados pela Igreja de Roma, agora praticado pelos chamados evangélicos. Calvino estabeleceu outras penalidades mais severas. Estas penalidades se configuraram severas demais quando 28 pessoas foram executadas e 76 exiladas em 1546 por questionar a doutrina da Trindade. E aquele médico Serventus foi executado em 1553 por não acreditar na Trindade. Então não é só o catolicismo que praticou homicídios por causa deste falso ensinamento. Também o protestantismo tem manchas em sua história de sangue, de vidas inocentes que não puderam aceitar esta doutrina chamada Trindade. Para começo de conversa, como pode uma pessoa sensata, inteligente como você ir num argumento que, quando você pergunta a seu pastor, seu líder espiritual, seu bispo, seja lá quem for, me explique a Trindade, ele tem que apelar e dizer: não posso, é um mistério. Meu amigo, como é que você fundamenta a sua fé em uma coisa que você não tem razão da sua fé? Nós vamos encontrar que isto não é assim na Bíblia, pois a Bíblia diz claramente, Colossenses capítulo 2, versículo 2, para que os vossos corações sejam consolados e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o pleno conhecimento de Deus Cristo. Então isto se compreende plenamente
Agora, Lutero trouxe para dentro do protestantismo o batismo de crianças, o culto com velas, a doutrina da Trindade, o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas tudo isto era um processo e tudo isto deve ser louvável, porque se você for para a Bíblia, no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, Jesus propõe a parábola do reino dos céus semelhante a um homem que lançou sua semente ao solo, viu nascer primeiro erva, depois espiga e por último o grão cheio na espiga. Você vai notar que o evangelho foi pregado pelos apóstolos, a semente veio ao chão, exemplificando um grão de milho, foi plantada uma verdadeira fé apostólica. Não se falava em Trindade, mas a semente nasceu. Quando aquela semente brota e sai da terra, você não tem a aparência de um milho, mas de uma folha. E a folha aparece, e quando a folha aparece, você sabe que não é idêntico ao milho, mas é a esperança do agricultor. Aquilo então desenvolve, cria um caniço, do caniço vem uma espiga e ele espera que o grão apareça. E quando o grão aparece lá na espiga, é exatamente como quando ele lançou na terra. Isto fala que haveria um período em que o evangelho haveria de atravessar como erva, depois espiga e por último o grão cheio na espiga. Isto quer dizer, ele iria começar na folha que não parece com o grão. O evangelho pregado por Lutero não parecia com o que Paulo, com o que Pedro pregou, mas era a folha. Depois você vai ver os outros reformadores, Zwinglio, Calvino e Wesley, e depois você vem subindo para o movimento pentecostal, mas você deve entender que antes da igreja ser colocada no arrebatamento, antes do grão ir para o celeiro e a palha para o fogo, aquele grão que foi lançado na terra haveria de aparecer novamente, exatamente igual. E esta é a hora em que nós estamos vivendo, quando Deus então nos prometeu que traria uma restauração, e você sabe que não pode haver uma restauração sem um restaurador. Por isso ele disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O que eu estou fazendo dentro destes minutos de meditação é tentar reconduzir sua mente através da história até podermos voltar ao fundamento da Bíblia. Primeiro, eu quero dar a você algumas razões por que nós não podemos acreditar na Trindade. Em primeiro lugar, esta palavra não se encontra na Bíblia. Em segundo lugar, isto foi um arranjo que vem sendo adaptado desde o ano 753 a.C. pelo paganismo por Roma, até chegarmos ao Concílio de Nicéia em 325 da era cristã e ao Concílio de Constantinopla em 381 e no Concílio de Toledo em 589, quando eles definitivamente colocam a última pessoa no lugar, o Espírito Santo, que era considerado apenas um servo de Deus e de Cristo, agora como co-igual a ele nesta doutrina da Trindade. Sendo ela uma doutrina pagã que foi arranjada apenas para justificar a crença de um imperador, e isto então ganhou lugar no mundo através da propagação que a igreja fez
baseada em uma discussão erudita, eu devo chamar você para não deixar sua fé ser colocada em um fundamento de resoluções de concílios, de congressos, de reuniões ministeriais, porque este foi o desmando e a desgraça causada dentro da fé cristã. Agora, estou certo que Lutero foi a folha, que os reformadores foram o caniço, que o movimento pentecostal foi o sabugo, mas eu quero ter a verdadeira fé apostólica e voltar para a Bíblia Sagrada. Então vou buscar a razão da minha fé. Jesus disse que a salvação vem dos judeus e não dos romanos. Quero te perguntar, onde, quando e como você pode me mostrar um judeu crendo numa doutrina que divide Deus em 3 personalidades distintas? Você não pode dividir Deus e dar para um judeu. Ele rirá na sua cara e te chamará de pagão e não de um adorador do verdadeiro Deus. Os judeus são monoteístas e nunca foram politeístas. A Trindade é uma doutrina politeísta. É uma doutrina que divide Deus em 3 pessoas, ou acaba fazendo uma grande confusão e não dando conta de explicar aquilo que ela realmente é. Eu não creio na Trindade porque ela, na verdade, não existe. Existe uma doutrina, mas na realidade não existe. Eu quero chamar você para olhar a Bíblia em Deuteronômio capítulo 32, verso 39. Deus disse: vede, olhe para mim, vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Estas são as Escrituras. Um judeu, o Shema, aquilo que é o ponto ápice de sua crença, Deuteronômio 6, verso 4, está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E agora, citando as Escrituras de Judas, versículo 4, o apóstolo Judas diz: você sabe que muitos homens se introduziram com dissimulação e introduziram certas doutrinas porque eles estavam escritos para este propósito, homens ímpios que transtornam a graça de Deus e negam a Deus único. Ô Judas, não é Deus trino, não. Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Eu estou apenas tentando fazer aqui uma base para que você possa olhar. E se você quiser ver Isaías capítulo 44, o versículo 24, eu quero citar para você esta escritura: assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Escuta, não é mais aí, não existe aí, Deus, uma segunda e uma terceira pessoa para fazer com o Senhor alguma destas coisas? Não. Eu sozinho faço todas as coisas. Agora eu quero citar para você, para nós chegarmos a uma conclusão. A doutrina da Trindade, ela é e faz a Bíblia se chocar, ela é uma confusão. Vamos estudar agora aqui, nestes minutos que eu ainda tenho, como aparece no Novo Testamento estas expressões Pai, Filho e Espírito Santo. Eu gostaria que você me desse a sua atenção aqui por um momento.
Vejamos, por exemplo, a Bíblia disse que Pai, Filho e Espírito Santo, eu creio nestas expressões como sendo ofícios e manifestações de um Deus, porque eu tenho uma mente voltada para os princípios da Bíblia e já abandonei os princípios do catolicismo e do paganismo. Eu não penso como pensam os pagãos, eu estou pensando como pensou o patriarca Abraão, que, olhando nos carvalhais de Manre, viu 3 homens que vinham à sua casa e sabia discernir que um era Deus e 2 eram anjos, e ele olhou para os 3 e disse: meu Senhor. Você vai ver que uma pessoa que não tem entendimento das Escrituras, mesmo sendo um crente como era Ló, você vai ver que chegaram 2 anjos à sua casa, ele se prostra diante dos 2 e disse: meus senhores. Abraão viu 3 e sabia que um era Deus e 2 eram anjos, e que aqueles 2 não eram deuses, eram anjos, e assim ainda Ló os considera como senhores. Isto é falta de entendimento e de revelação nas Escrituras, amigo que participa comigo desta meditação. Eu quero voltar com os senhores aqui. Prestem atenção, a Bíblia diz que só há um Espírito, um Deus. Vamos ver, Efésios capítulo 4, há um só Senhor, um só Espírito, um só Deus, uma só fé e um só batismo. Esta é Efésios 4, você pode ler na sua casa. Ora, se há um só Espírito, e nós temos uma doutrina da Trindade, que disse que aqui está o Pai, a primeira pessoa, Jesus, a segunda pessoa, o Espírito Santo, a terceira pessoa. Mas Jesus Cristo, explicando quem era o Pai, ele disse: Deus é Espírito. Então ele disse que o Pai é Espírito. Esta terceira pessoa, na concepção católica e dos evangélicos, também é Espírito. Então temos a primeira pessoa que é Espírito, e a terceira pessoa que é Espírito, pois é o Espírito Santo. Então temos 2 Espíritos dentro da divindade. Isto faz com que a Bíblia se choque. Por isso não creio na Trindade. Vamos mais um pouquinho adiante. Quando olhamos para a Bíblia, nós encontramos que existe um a quem Jesus chamou de Pai. E este foi quem o gerou. Você já olhou as Escrituras como foi Jesus gerado? Em São Mateus, capítulo 1, diz assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Prestem atenção. Ora, quando minha esposa concebe de mim, o pai da criança sou eu. Se Maria concebeu do Espírito Santo, quem é o pai de Jesus? É a terceira pessoa ou é a primeira pessoa? Ou Jesus tem 2 pais? Ou será que existe 2 Espíritos Santos na divindade? Veja você o absurdo da doutrina católica. Na verdade, não há 2 Espíritos Santos, porque este aqui, o Pai, é o Espírito, porque Deus é Espírito e Deus é o Pai de Jesus. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Nós já acabamos com uma destas personalidades. Então você diz: mas existem 2? Não, não existem 2, existe apenas um Deus. Este Deus, nas Escrituras, ele é chamado de invisível. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Você quer ler a Escritura? Nós temos a Bíblia para responder
as perguntas da Bíblia. Vamos ver Timóteo capítulo 6, primeira carta, verso 16. E você vai encontrar que a Bíblia não mostra uma suposta uma pessoa aqui. Vamos ver a Bíblia, vamos ver um Deus infinito. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, está escrito: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. No capítulo 1, verso 17, Paulo ainda atesta assim: ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Trino Deus ou ao único Deus? Na minha Bíblia está escrito único Deus. Sábio seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então deixa-me te explicar este grande mistério que Paulo disse que é completamente compreensível. Você pode tomar sua Bíblia e eu vou te mostrar que eu creio em um Deus que é invisível. 1 Timóteo 6,16, 1 Timóteo 1,17. Creio neste Deus que é Espírito, São João 4, verso 24. E creio que este Deus é infinito, Jeremias 23, verso 23 e 24. Ele atesta que enche os céus e a terra. Sendo Deus infinito, invisível e Espírito, para beneficiar a raça humana e trazer a raça humana a uma reconciliação consigo, ele precisou de gerar um corpo e por isso usou o ventre da Maria, e o Espírito Deus infinito e invisível fecundou um óvulo e colocou ali dentro sem nenhuma participação humana, e Maria concebeu e ela deu à luz. E quando aquele corpo nasceu, todos os que nascem aqui na terra são chamados de filhos. E se eles então é chamado de filho, porque ali estava um corpo que seria a habitação deste Deus infinito, invisível e Espírito. Prestem atenção para que você possa ver a beleza das Escrituras. Isto não tem complicação. Isto é simples, é fácil, é gostoso, está estampado aqui diante de nós. É só pedirmos a Deus que nos livre deste conceito trinitariano, pagão, que está impregnado na mente das pessoas, que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, te beneficiará. Este Deus gerou um corpo. Ele veio morar neste corpo. Você quer ver as Escrituras? São João capítulo 1, versículo 14. E Deus se fez carne e habitou entre nós. Você quer mais uma Escritura? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Está escrito: grande é o mistério da piedade. Deus se fez carne. Se fez, porque ele não é carne, ele é espírito. Então ele veio morar neste corpo. Ali, amigo que me assiste, você não tem duas pessoas, você tem um Deus Espírito agora habitando em um corpo de carne. Então, achando-se na forma de homem, você encontrará muitas vezes esta parte humana procurando refúgio na divina. Você não pode olhar a Jesus e apontar para Deus uma pessoa distinta. Você sempre ouvirá Jesus dizer: o Pai que está em mim é que faz as obras. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus nunca mostrou o Pai uma pessoa separada dele. O apóstolo São Paulo atesta que tudo que era Deus se confinou num corpo de carne chamado Jesus Cristo,
quando ele afirma: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus estava morando no corpo de carne chamado Jesus. E então você não pode ter uma trindade, você tem um homem e tem um Deus Espírito morando dentro daquele homem, como eu não posso dizer que eu sou 2 ou 3 pessoas, porque eu tenho corpo, alma e espírito. Isto, amigo, é falso. Isto não condiz com as Escrituras. Eu estou tentando mostrar para você o que é que nós cremos. Cremos num Deus que é Espírito, que fez um corpo para reconciliar o homem consigo mesmo. 1 aos Coríntios, aliás, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Creio num Deus que é Espírito e que através de Jesus morreu, porque um espírito sem um corpo não morre. Então ele precisava de um corpo para derramar seu sangue, porque o sangue é gerado na medula óssea, e um espírito não tem carne, não tem ossos como nós temos. São Lucas capítulo 24, Jesus faz esta afirmação. Agora, quando ele então foi à cruz, derramou seu sangue, pagou o preço pela humanidade, ele estava pronto para voltar à forma de espírito. E por isso, antes de ir, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Veja quem estava falando, era o pai, porque filho não deixa órfãos. Quem deixa órfão é o pai. E ele estava dizendo: eu voltarei para vós. Então você vai ver que quando Jesus vai à cruz e morre 40 dias depois, ele vem para morar no coração daqueles que ele havia resgatado. Então ele vem na forma de Espírito Santo, que é o que ele é. Isto não são 3 pessoas, isto é Deus em morfe. Você sabe o que é Deus em morfe? Você tem um artista, você tem um ator numa peça teatral, e você sabe que ele vai ali, troca de roupa e faz uma outra máscara, e vem e se apresenta o mesmo ator com 3 ou 4 participações dentro daquela peça. Este é Deus. Por que não olhamos a Deus como os judeus olharam? Deus no Antigo Testamento, tratando com os judeus, se manifestou a eles em 7 nomes diferentes. Nomes redentores: Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Eleon, e assim sucessivamente. E eles nunca creram que Deus era 7 pessoas distintas. Porque você tem que olhar com a visão católica pagã, que fez Deus em 3 partes: um velho barbudo, um moço mais novo e uma pombinha. Isto não é cristianismo, isto é romanismo, isto é catolicismo. E agora, amigo, isto não é minha declaração. Esta declaração é da própria Igreja Católica. Está no livro O que é Ecumenismo, página 19 e 20. A Igreja Católica reconhece todas as igrejas que professam a fé na Trindade e batizam nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e cita o nome de várias destas denominações, e todas elas assim como sendo suas legítimas filhas. Mas se você souber, em Apocalipse 17, quem é a igreja e os males que esperam esta igreja assassina, que se embriagou com o sangue dos santos, e você ler Apocalipse 18, verso 4, que diz que você deve sair dela para não ser participante dos seus pecados, a primeira coisa que você faria era voltar para a Bíblia e examinar o que está escrito nas Escrituras, para que você não se torne participante de seus pecados. Estou finalizando esta meditação aqui para abrirmos um espaço para estudarmos sobre o que é a divindade. E eu gostaria de estudar na Bíblia com você realmente o que é a divindade manifestada diante dos nossos olhos. Então, escute-me, por favor. Quero terminar esta meditação com uma
um exemplo grosseiro, mas que poderá abrir os seus olhos e te dar entendimento. Se tua igreja crê na Trindade, se teu pastor crê na Trindade, se você mesmo está crendo na Trindade, você se lembrará disto pelo resto da sua vida. Se você tomar uma garrafa e colocar dentro dela cachaça, outra garrafa e colocar cachaça, outra garrafa e colocar cachaça, outra garrafa e colocar cachaça, e depois você vir e colocar 51, tatuzinho, pitu, não importa o rótulo, aquilo é cachaça. Então, se a Trindade é pagã e ela é do catolicismo, não importa se a sua igreja é batista, assembleia congregacional, adventista, aquilo é catolicismo e paganismo disfarçado. O que nós realmente precisamos, meu caro irmão e meu amigo que me assiste dentro desta meditação, é uma fé conforme a dos apóstolos e dos profetas, o qual Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Espero que estas poucas palavras tenham te ajudado a compreender o que é a doutrina da Trindade. Eu quero convidar você para orar juntos nesta hora. Nosso Deus e nosso Pai, ajuda estas pessoas a entenderem que eu não estou tentando ofendê-las, mas que estou tentando tratar com elas sobre vida eterna da maneira mais sincera e honesta possível. Se o Senhor disse que ninguém te conhece, se o Senhor não revelar, eu oro que tu reveles estas pessoas que irão assistir ou que já assistiram esta meditação em nome de Jesus Cristo. Amém. Até que possamos nos encontrar novamente. Faça contato conosco. Obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe.